Boa noite a todos, eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, aqui diretor técnico do Artemis Laboratório, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre câncer de pulmão. Bom, o câncer de pulmão, ele é o câncer mais comum, né, no mundo, e principalmente o primeiro em mortalidade. Nenhum câncer no mundo mata mais do que o câncer de pulmão. No Brasil, por exemplo, ele é o segundo em incidência, ele é o segundo câncer mais comum, mas é o primeiro em mortalidade. Para vocês terem uma ideia, 13% de todos os casos de câncer no mundo é câncer de pulmão, o que dá mais ou menos em torno de 1.800.000 casos por ano. No Brasil, a gente tem em torno de 35, 40 mil casos por ano, né? E desses casos, quase todos levam a óbito. Nós temos em torno aí de 30 mil mortes por ano de câncer de pulmão no Brasil. Uma ideia, né? É um câncer que tem um prognóstico muito ruim. O que é prognóstico, né? Prognóstico é aquilo que a gente... quantas pessoas morrem daquele câncer de pulmão nesse período. Já estamos aqui com o Dr. Paulo César Rocha Lima, meu irmão, né? Ele é farmacêutico bioquímico, lá de São Paulo, vai se apresentar agora. Por favor, Paulo, se apresente. Boa noite, então, vamos. É um prazer, obrigado pelo convite. Eu sou o Paulo, sou farmacêutico, irmão do Dr. Fábio, é um prazer estar com vocês. Como o Dr. Fábio disse, eu sou farmacêutico aqui em São Paulo, atuo em São Paulo, sou pós-graduado em farmacologia e gestão em saúde, mas hoje eu fui convidado para falar a respeito do tema tabagismo, né? Porque ao longo da minha profissão aqui em São Paulo, eu atuei com grupos de tabagismo e eu digo que é algo muito gratificante poder trabalhar com a população que deseja parar de fumar. Eu acho que foi a parte mais satisfatória na minha carreira profissional, trabalhar com uma pessoa que quer parar de fumar. Então, estamos aí, vamos bater um papo e vamos lá. Obrigado pelo convite. Ok, então vamos retomar aqui, né, essa parte introdutória que eu estava falando do câncer de pulmão, né? Então, como eu disse, o câncer de pulmão, mais ou menos, quase 2 milhões de casos novos por ano no mundo, tá? E no Brasil, você tem em torno de 30 mil mortes por ano de câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, ele é um câncer que tem um prognóstico muito ruim. A grande maioria das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão acabam indo a óbito. Para vocês terem uma ideia, né, o prognóstico em 5 anos é de 18%. O que é isso? É uma sobrevida de 18%. Quer dizer, de cada 100 pessoas que são diagnosticadas com câncer de pulmão, em 5 anos, com tratamento adequado, só 18 estão vivas. Tá? Ou seja, quase 80%, ou mais de 80% morrem do câncer de pulmão, mesmo com tratamento adequado. Então, é um câncer que a gente tem que conversar bastante, que a gente tem que saber informação sobre ele e, principalmente, saber as causas e o que a gente pode fazer para evitar. Bom, quando a gente comenta sobre causas do câncer de pulmão, vem claramente como principal fator de risco o tabagismo, né? Mais de 85% dos cânceres de pulmão, dos diagnósticos de câncer de pulmão, estão relacionados ao tabagismo. Então, claramente, o fumo é a principal causa. Tem outras causas menores, como poluição ambiental. Sem sombra de dúvidas, a poluição ambiental, o aumento, né, dos poluentes da atmosfera, estão causando
um aumento, causam câncer de pulmão também. E alguns agentes químicos específicos, né? Principalmente causas ocupacionais, como asbesto, sílica, né? E também a exposição à radiação, né? E essa exposição à radiação também causa o aumento do câncer de pulmão. Mas, sem sombra de dúvidas, a principal causa é o tabagismo, né, Paulo? Quer falar um pouco aí? Sem dúvida. Uhum. Quero sim. Sem dúvida, essa parte ambiental, foi bom você tocar nesse assunto, né? Uhum. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, saiu um artigo, se eu não me engano, em 2019, que dizia que morar em São Paulo, uma cidade poluída, equivale a fumar 4 cigarros por dia. Então, mesmo quem não é tabagista, acaba inalando uma quantidade muito grande de substâncias químicas, né? E eles fazem essas correlações. Em algumas capitais do mundo, esse número é maior, né? Em lugares que se fuma mais ou que tem mais poluição, esse número equivale a um número maior de cigarro. Então, as capitais aqui do Brasil têm essa característica, é importante. Isso está sendo bastante estudado, né? E, além disso, né, doutor Fábio, como você falou, né, segundo a estimativa da OMS, cerca de 42% das doenças respiratórias crônicas são ocasionadas, né, por causa do fumo, e aproximadamente 10% das doenças cardiovasculares, né? Além de ter risco para outras doenças transmissíveis também, né? Se foi falado no início da pandemia que o tabagismo seria um fator de proteção para a Covid, mas isso não veio a ficar comprovado, né? Parece que é um viés do estudo e assim, não foi comprovado esse fator de proteção do tabagismo. Na verdade, é o contrário, né? A gente entende que é um fator de risco, né? É um agravante o fumo para até a questão do Covid. Esse fato, né? O tabagismo, né? Ele causa inúmeras doenças, né? Não só o câncer de pulmão. Esse comentário que o Dr. Paulo falou do aumento de risco de doenças infecciosas é muito grande. Por exemplo, nós temos uma defesa importante da nossa árvore traqueobrônquica, né? Nosso aparelho respiratório, que é o epitélio, né? As células que revestem a nossa via respiratória, ela produz um muco, né? E esse muco prende bactérias, prende vírus, prende fungos. E esse muco, ele é trazido para cima, né? Através dos cílios da nossa via respiratória e limpa essa via aérea. Quando a gente fuma, essas células se transformam. Essas células, pelo calor, pela nicotina, pelo alcatrão, essas células não resistem a essa agressão, né? A esse tipo de agressão. Então, o que acontece? Você muda o tipo da célula. E essa nova célula, apesar de ser mais resistente à agressão do tabagismo, ela não produz o muco, tá? E ela perde esse sistema de defesa. A primeira consequência que vai ter é a tosse crônica do fumante. Porque o fumante, ele tem aquele pigarro crônico porque ele não tem mais esse muco que protege a via aérea e que causa essa proteção natural. E com isso ele aumenta a incidência de pneumonias, de infecções respiratórias e de vários tipos de doenças respiratórias que podem causar muitas complicações, né? Além também dos macrófagos, né, das células de defesa que moram nos alvéolos, que eles começam a fagocitar, começam a comer o alcatrão, né, o carvão, né, o carbono do cigarro, e eles também perdem capacidade de defesa do corpo. Então isso é um fator muito importante também relacionado ao tabagismo. E é interessante, já que você tocou nesse assunto, é bem comum nos grupos de tabagismo, com um pouco mais de uma semana, onde o paciente
consegue parar de fumar, ele começa a ter uma tosse mais aguda, né? Justamente pela retomada dessa fisiologia que você descreveu, né? Ele fala assim, poxa, mas eu parei de fumar e agora eu tô tossindo, eu não tossia desse jeito, né? Eu não tinha essa secreção desse jeito. Isso é bem comum com o paciente, assim, poucos dias, semanas após parar de fumar, ele já começa a reativar essa defesa fisiológica do organismo dele. Legal, muito interessante. Então, e quando a gente comenta, né, a gente fala do câncer de pulmão, que é uma causa importantíssima, né, de doença relacionada ao tabagismo, nós temos que imaginar que o tabagismo ele causa também câncer de cavidade oral de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga, câncer de estômago. Tá? É a principal causa de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Tá? Até isso é uma coisa muito importante, porque se você fuma, você pode ter câncer de pulmão, né? Você pode ter câncer de boca, mas se você fumar por muitos anos, você vai ter enfisema pulmonar. Isso é uma coisa que acaba acontecendo mesmo. E, claro, as doenças cardiovasculares. O fumo está muito relacionado a infarto agudo do miocárdio, quer dizer, infarto do coração, acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, na hora que você coloca tudo isso junto, a quantidade de mortes relacionadas ao cigarro é enorme. Então, até hoje está sendo provado que talvez a causa de morte prevenível no mundo, evitável no mundo, mais importante é o cigarro. Então, esse dado é muito importante. Quer complementar alguma coisa aí, Paulo? Sem dúvida, isso são alarmantes, né? É na casa dos milhões, né? Tem algumas instituições que falam em 8 milhões ano, 8 milhões de mortes ano, algumas falam em 10 milhões de mortes por ano de doenças por causa do cigarro, né? E outra coisa que é interessante, que está sendo importante hoje em dia, é a questão do tabagismo ser uma doença, inclusive, pediátrica. Por quê? 80% das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos de idade. E no Brasil, 20% dos fumantes começaram antes dos 15 anos de idade. Se a gente não disser pediátrica, pelo menos nós estamos falando de uma doença que acomete o indivíduo não na fase adulta, né? Antes da fase adulta. Então, é um olhar diferenciado que a gente tem se falado a respeito disso, né? Porque quando a gente fala em algo pediátrico, né, dá realmente um choque de realidade. Mas quando você conversa com as pessoas que estão há 40, 50 anos fumando, é muito comum elas relatarem que começaram a fumar com 11, 12 anos de idade. Isso é algo bem comum na prática. Uhum. E para vocês terem uma ideia, né, dessa relação importante, né, do tabagismo com o câncer de pulmão, a gente tem que ver que o seguinte, se você pegar a curva de incidência de câncer de pulmão, você vai ver que dos anos 40, quando começou a fazer estatística de câncer, até os anos 80, a incidência de câncer de pulmão subiu vertiginosamente. Até meados dos anos 80, nós atingimos o topo, né, da curva de incidência de câncer de pulmão. Final dos anos 80, essa curva começa a cair. Né? Você pega aí por volta dos anos 90, essa curva de incidência de câncer de pulmão começa a cair. O que mudou nessa época? Né? O início da campanha anti-tabagismo e a proibição da propaganda. Se você voltar nos anos 80, é só lembrar dos carros do Ayrton Senna, do Nelson Piquet, na Fórmula 1. Tudo era propaganda de cigarro. O principal patrocinador dos esportes, no geral, eram a empresa de cigarro. Se você olhar propaganda, jogos de futebol na década de 70, 80, aquelas placas de publicidade nos estádios era tudo propaganda de cigarro.
E eles relacionavam o cigarro realmente com saúde, com esporte, com coisa boa, né? E aí o que aconteceu? Acabando a propaganda de cigarro, você vai ver que diminui porcentualmente na população a quantidade de fumantes e proporcionalmente começa a cair também a curva de câncer de pulmão. Então isso é muito importante para mostrar essa relação entre as duas doenças. Agora, vamos falar um pouquinho do porquê que é importante a gente entender câncer de pulmão. Como eu falei para vocês, o câncer de pulmão é uma doença muito letal, né? Eu falei, em cada 100 pessoas que têm a doença, só 18 estão vivas em 5 anos. Então, e o diagnóstico precoce do câncer de pulmão é complicado. Por que é complicado? Porque é uma doença que não dá sintomatologia cedo. Tá? Para você conseguir ter um bom prognóstico, você conseguir ter um tratamento adequado, o ideal é diagnosticar a doença bem cedo. E é difícil esse diagnóstico no câncer de pulmão. Quando você começa com os principais sintomas, que são tosse crônica, perda de peso, às vezes vomitar, expelir sangue, né? Pelo escarro com sangue, dor no peito, são sintomas já de uma doença relativamente avançada. Então, você não tem, e não existe um exame clássico, igual o exame de Papa Nicolau, que você pode fazer para prevenção do câncer de pulmão. Até o pessoal começou a questionar, mas pode fazer exames de imagem, raio-x, pode fazer tomografia computadorizada, mas são exames que dão uma carga muito grande de radiação. E essa carga de radiação pode aumentar a incidência de câncer de pulmão. Então não existe um exame preventivo, um exame diagnóstico precoce que possa ser feito para efeito de screening populacional, né? Para você poder prevenir o câncer diagnóstico precoce. Então, a única solução que a gente efetivamente tem para prevenir o câncer de pulmão é evitar os seus fatores de risco principais. E o principal fator de risco é, sem dúvida, o tabagismo, né? Então, existe também um fator genético na história, né? Então, quem tem câncer de pulmão na família tem maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Então, se você tem antecedentes de câncer de pulmão e fuma, a chance de você ter câncer de pulmão é realmente muito grande. Bom, vamos seguindo aqui. Perguntar para o pessoal, o som tá bom? Tá todo mundo escutando direitinho? Tá tendo algum problema? Se alguém tiver alguma dificuldade, avisa a gente aí, tá? Quer complementar essa parte, Paulo? Vocês me desculpem, eu tive um probleminha de conexão, eu vim para o local que estão melhor. Mas eu estou vendo aqui que teve uma pergunta. Eu posso fazer esse link com... que estão perguntando do cigarro eletrônico, né? O narguilé, é feito como causador de câncer de pulmão, né? O cigarro eletrônico, ele é uma tecnologia nova, né? Que surgiu recentemente e no Brasil ele é proibido, né? Ele não é considerado um produto para a saúde, então ele não é regulamentado pela Anvisa e a venda dele é proibida, apesar de ser encontrado em muitos locais, eu creio que aí também, né? Aqui em São Paulo a gente facilmente encontra e vai contra a política nacional de cessação do tabaco, né? Porque o projeto, falando um pouquinho da política nacional antitabagismo, né? Ela visa que o indivíduo pare totalmente de fumar e não diminua o uso, né? E são poucos os países no mundo que estão adotando oficialmente o cigarro eletrônico, é algo bem controverso. Já o narguilé, saiu recentemente um manual bem completo do Ministério da Saúde, que o uso de narguilé ele pode ser comparável com o uso de até 100 cigarros, uma sessão de uso de narguilé, né? E existe uma falsa sensação de proteção, porque a fumaça passa por dentro da água. Então, é muito comum ouvir as pessoas dizendo que ao passar pela água, a fumaça não faz mal. Não é verdade.
tá? Isso é uma lenda que está surgindo aí, e a gente, como profissional de saúde, tem que alertar os jovens do risco do narguilé, além da questão de compartilhar as pontinhas lá, as ponteiras do narguilé, transmissão de doenças em épocas de Covid, né? Que o narguilé é difícil você quantificar, porque depende muito do preparo, a quantidade de tabaco que está lá dentro e o tempo de uso, né? O cigarro é mais fácil de você quantificar, porque ele é uma dose padronizada, né? Agora o narguilé não, a pessoa pode passar vários minutos usando e pode chegar até a ser equivalente a centenas de cigarros. Isso é um fato importante, porque você vê, agora na pandemia você já não vê tanto, né? Porque os bares não estão tão cheios, mas você via muito jovem usando narguilé. E a pessoa não tem noção do risco que aquilo lá tem, né? E tem todos os componentes do cigarro, né? Todos os componentes, é tabaco igual o cigarro. Bom, nós comentamos então sobre a sintomatologia do câncer de pulmão, que ela é muito inespecífica, mas principalmente se você é tabagista e percebe que mudou a tua tosse, aumentou a produção de escarro, começou a ter sangue, ou começou a ter dor, ou você percebeu alguma mudança, é bom procurar um médico, porque pode ser um sintoma inicial de câncer de pulmão. E como é que se faz o diagnóstico do câncer de pulmão? Acho que isso é muito importante, né? O câncer de pulmão, quando você tem essa sintomatologia, você vai fazer primeiro um exame de imagem. O raio-x de tórax, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, que vai observar e vai olhar se você tem algum nódulo, alguma massa dentro do organismo, dentro do pulmão. Se detectar esse nódulo, você vai ter que passar por um processo de biópsia, né, que é para colher material desse nódulo. O principal método que se usa para colher a biópsia do câncer de pulmão é através de um exame chamado broncoscopia, né? Que é a mesma coisa que a endoscopia. A endoscopia você faz pela boca, entra no tubo digestivo para ver o estômago, o esôfago. A broncoscopia é um aparelho muito semelhante ao endoscópio, que entra pela via respiratória, vai até o pulmão, e se esse nódulo for acessível por essa via, vai lá, tira um fragmento, manda para o laboratório de patologia, como nós aqui no Artemis, e aí o médico patologista vai analisar isso daí, vai dar o diagnóstico se aquilo é um câncer de pulmão ou não. Outras doenças benignas, né, infecciosas, podem dar nódulos também, principalmente a tuberculose. Um diagnóstico diferencial muito importante que a gente tem com nódulos no pulmão é a tuberculose, que é uma doença muito comum no Brasil. E aí sim, dando o diagnóstico de câncer de pulmão, esse paciente vai ter que fazer o tratamento para o câncer de pulmão, né? E aí o tratamento ele é bem complicado. Por quê? A cirurgia que seria o ideal, igual nós comentamos nas outras lives, a ressecção do tumor, a retirada do nódulo, é sem dúvida o tratamento melhor que pode ter, porque você retira o tumor. O problema é que o pulmão é um órgão nobre. Você não pode ir lá e arrancar o pulmão fora igual você arranca uma mama, uma próstata ou um câncer de pele. Muitas vezes a cirurgia é grande. E o problema é o seguinte, você pode viver com um pulmão só? Pode, muito bem, se aquele seu pulmão for saudável. O problema é que o paciente que tem câncer de pulmão, na maioria das vezes, ele é um tabagista crônico, de longa data. Então, ele não tem o outro pulmão saudável. Ele já tem o quê? Um certo grau de enfisema, um certo grau de bronquite crônica. E com isso, o que acaba acontecendo? Ele não consegue viver com um pulmão só. E aí, a cirurgia se torna inviável. E a maioria dos pacientes com câncer de pulmão não faz a cirurgia porque não aguenta a cirurgia e não conseguiria viver sem aquele pulmão. Então, acaba se optando como principal tratamento a quimioterapia, né? Muitas vezes associado à radioterapia, e hoje em dia uma técnica muito moderna que é a imunoterapia, que a gente vai estar falando aí para frente, né? Quer complementar alguma coisa, Paulo?
Talvez que seja do interesse de quem está assistindo, né? Por isso que é importante a gente prevenir esse câncer de pulmão, né? E atuar na frente como a cessação do tabagismo, né? Parar de fumar mesmo, né? É muito mais interessante porque em um curto período de tempo, quem para de fumar já começa a sentir melhoras significativas na saúde, né? E a longo prazo, os estudos mostram que ele consegue, e ao longo de 10 anos sem fumar, o pulmão dele vai se tornando muito próximo do como ele era antes da pessoa fumar. Então, existem efeitos imediatos de parar de fumar, mas existem efeitos de parar de fumar a longo prazo também, né? Que são na casa de anos, 5, 10 anos, para a pessoa realmente retornar o pulmão próximo do como ele era antes de começar a fumar. E talvez a gente falar um pouquinho dessa questão de abordagem ao tabagista. Não sei, o que você acha, doutor? Acho que sim. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, que a professora Betinha, que na verdade ela trabalha aqui com a gente, né? Também aqui no laboratório, mas ela perguntou aqui sobre quais os avanços da medicina, da ciência no diagnóstico do câncer de pulmão. Bom, além do exame anatomopatológico, dos exames de imagem que nós já falamos, hoje tem muitos exames de biologia molecular que são utilizados no diagnóstico e na complementação do diagnóstico do câncer de pulmão. Eu comentei um pouco sobre a imunoterapia, mas também existem as terapias chamadas terapias-alvo, hoje, quando se fala em quimioterapia. Hoje, o tratamento do câncer, ele tenta ser individualizado. Não é mais, a pessoa tem um adenocarcinoma de pulmão, todo mundo tem adenocarcinoma de pulmão, fazer o tratamento igual. Não. Existem características desse câncer que podem ser determinadas por exames de biologia molecular. Então, saber que tipo de receptores tem nessa célula, que tipo de alteração genética tem nessa célula, que tipo de marcador genético que pode determinar um tipo de quimioterápico específico que vai reagir melhor naquele indivíduo. Então, esses tratamentos têm mudado o prognóstico do câncer de pulmão. Você vê hoje um aumento da sobrevida do câncer de pulmão, porque você consegue o quê? Mapear geneticamente esse câncer e determinar tratamentos específicos para o câncer de pulmão. E isso tem mudado o prognóstico. Nós ainda não temos tempo desses tratamentos para a gente já ter uma estatística confiável, mas em observações clínicas mais superficiais, você já vê resultados muito bons. Existe um tipo de câncer de pulmão, que é o carcinoma de pequenas células, o chamado Old Cell, que é o carcinoma de pulmão com o pior prognóstico que tem, né? Quer dizer, a maioria desses pacientes, anos atrás, morriam. Você tinha menos de 5% de sobrevida em 5 anos, né? Quer dizer, de cada 100 pacientes diagnosticados, só 5 sobreviviam. E hoje, com a terapia, você está vendo esses pacientes viverem mais. Nós não sabemos até quando eles vão sobreviver com esse tratamento, mas eles estão vivendo mais. Então, você vê uma mudança no prognóstico e na evolução desses pacientes que tinham um câncer com um prognóstico terrível. E isso tem muito a ver com a evolução da ciência, a evolução no desenvolvimento desses pacientes. Tá? Assim, e dizendo aqui que tem mais uma pergunta, né? Que é qual a sobrevida de um paciente com câncer de pulmão, que foi a gente acabou de falar, tá? Então, Paulinho, acho que podemos entrar nessa parte que você comentou aí dessa abordagem melhor do paciente que quer parar de fumar, como que a gente pode fazer essa abordagem, como que a ciência hoje, que o SUS, que tipo de ajuda tem hoje disponível para esse paciente que quer parar de fumar. Legal, Fabinho. Eu acho que uma dica importante para todo mundo que está assistindo, seja profissional de saúde ou que não fuma, mas tem algum parente que fuma, né? Eu vou dar uma dica bem prática, né? A gente recomenda hoje que seja feito um tipo de abordagem breve com o paciente que fuma, né? O que é essa abordagem breve? Realmente não adianta ficar pegando no pé e jogando na cara que você tem que parar de fumar, porque não sei o quê, porque isso o paciente ou o parente da gente se sente
acuado e normalmente ele entra na defensiva e ele não quer nem falar sobre o assunto. Né? Então, o que é abordar uma abordagem breve ou abordagem mínima, né? É realmente você jogar a questão para o próprio paciente, né? Você já pensou em parar de fumar? Então, muitos parentes, às vezes, pressionam o pais, esposas, maridos a parar de fumar e você vê que muitas vezes tem um efeito contrário, né? Porque você tem que fazer, realmente a pessoa tem que desejar parar de fumar, isso é fundamental. Você não consegue forçar uma pessoa a parar de fumar, a não ser em casos extremos, que a gente vê pacientes realmente já diagnosticados com câncer, chegam desesperados e querem parar de fumar de uma hora para outra, que é difícil também, um momento com uma grande sobrecarga emocional. Então, uma dica prática é essa, você saber abordar a pessoa, né? Então, a pergunta é essa, alguma vez na sua vida você já pensou em parar de fumar? Se sim, pode ser procurado o serviço de saúde. O SUS oferece um programa muito completo. O Brasil é um país que é referência na cessação do tabagismo. Os números de pessoas tabagistas no país vêm caindo ano após ano, o que é bom. E também por causa desse programa, tá? O SUS oferece um tratamento para quem deseja parar de fumar. As pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde mais próximas ou a Secretaria de Saúde do município para se informar se esse programa já existe implantado no município, né? Se não existe também, existe uma questão de conversar com a Secretaria, né? Porque é um programa nacional, não é um programa estadual, é um programa nacional, onde são feitas, é um programa multiprofissional. O paciente recebe um apoio psicológico, inclusive, né, dos profissionais, onde participam médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, vai depender muito do serviço de saúde. E ele também vai contar com um apoio medicamentoso. Né? Após uma triagem, é lógico, é feita uma triagem médica, e ele pode vir a receber adesivos de nicotina, goma de mascar de nicotina, e hoje o único medicamento padronizado pelo Ministério da Saúde é a bupropiona, que é um medicamento que, sabidamente, ele ajuda a diminuir os efeitos negativos da fissura, né? Que é aquela sensação de urgência que a pessoa sente quando ela para de fumar. Tá? Que dura em torno de 5 minutos, é muito, muito forte, é uma sensação bem desagradável que os pacientes reclamam. Então, existe um programa bem estruturado no Brasil, e graças a isso estão conseguindo diminuir o número de fumantes no país, ano após ano. Legal, muito bom. E isso demonstra essa diminuição, né, da quantidade de pessoas que fumam repercute muito em sobrevida das pessoas, em melhora de qualidade de vida e também em custo, né, para o sistema de saúde. A quantidade de pessoas que procuram e que precisam de tratamento por causa do tabagismo é enorme, né? Então, por isso esse programa de incentivo a parar de fumar do governo é muito importante. Tem duas perguntas aqui. Primeiro eu queria dizer aqui, estou vendo que o Dr. Vitor, né, que é médico cirurgião oncológico aqui de Dourados, entrou. Tudo bom, Vitor? Ótimo ter tua presença aqui. Tem uma pergunta aqui da Capelli, né? Quais os lugares que o câncer de pulmão pode afetar na metástase? Bom, metástase é quando o câncer de pulmão ele entra dentro dos vasos sanguíneos ou linfáticos, né? Sai navegando pela corrente sanguínea e forma filhotes, né? Forma outros tumores pelo corpo. E o câncer de pulmão, ele pode se espalhar rapidamente, primeiro para os nódulos linfáticos próximos ao pulmão, para os nódulos linfáticos para as ínguas do pescoço, né? Pode dar metástase para fígado, para o cérebro, tá? Para as glândulas suprarrenais, vários órgãos. Agora, o pulmão também é um órgão muito acometido por câncer de outros órgãos, quer dizer, metástase de câncer para o pulmão. Então, para um paciente que tem câncer de cólon, de intestino, câncer de estômago, câncer de mama, uma grande parte deles também dá metástases para o pulmão, tá? Então, muitas vezes,
a pessoa tem um nódulo no pulmão, faz a biópsia e descobre que aquele câncer não era um câncer primário de pulmão, era um câncer de outro órgão que deu metástase para o pulmão. Tá? Então, isso também é muito importante. O que mais você tem para colocar aí, Paulo, que você acha que é importante dessa parte do tabagismo? Algo que eu não falei, a gente tinha pensado em comentar, é a questão realmente da dependência que o fumante adquire da nicotina, né? Uhum. Então, uma das etapas realmente para a pessoa que está disposta a parar de fumar é ser feita uma avaliação do grau dessa dependência que ele tem da nicotina, né? Na prática, isso varia muito. A gente encontra pessoas com índice muito alto, é aplicado um teste, né? E esse teste é possível chegar numa escala e então se aponta se a pessoa é muito dependente ou não da nicotina. Na prática, a gente vê que isso varia muito. Tem pessoas que fumam há muitos anos e que você vê que ele não tem uma dependência tão grande assim da substância nicotina, né? E já outros casos que a pessoa tem um nível altíssimo de dependência da substância. Isso vai interferir muito na conduta para ajudar esse indivíduo a parar de fumar, né? Por exemplo, alguns fatores que indicam que a pessoa tem um alto índice de dependência de nicotina. Quanto tempo depois de acordar ela fuma o primeiro cigarro? Isso é bem interessante. Pessoas com alto nível de dependência de nicotina relatam que nos primeiros minutos do dia eles já têm que acender o cigarro, né? Porque no período noturno ele já começa a entrar numa abstinência. A gente está falando de uma droga, uma substância psicoativa, que é a nicotina. E então à noite, enquanto ele está dormindo, ele começa a já entrar num quadro de abstinência. E logo pela manhã ele já quer fumar o primeiro cigarro. Às vezes tem pessoas que relatam que já botaram fogo na cama, inclusive, porque acendem o cigarro enquanto estão dormindo praticamente. Eles não acordam totalmente para acender o cigarro. Isso é comum de ser relatado por pacientes com uma dependência alta de nicotina. E isso vai determinar bastante a abordagem, o jeito, né? Que isso vai conduzir esse plano, porque é traçado um plano para ele tentar parar de fumar. E isso vai indicar bastante qual caminho seguir a partir dessa dependência de nicotina ou não. E existem outras dependências comportamentais. Às vezes a pessoa se acostumou, criou um hábito de fumar em determinadas situações, né? Como após almoçar, é muito comum. Ou associa a tomar um café e fumar um cigarro. Então, são vários aspectos aí que são avaliados no tratamento à pessoa tabagista. E, Paulo, esse critério da dependência, do grau de dependência, está diretamente relacionado à dificuldade dele parar de fumar, né? Não é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, quanto maior o nível de dependência de nicotina, a gente percebe na prática que ele precisa de uma quantidade maior. Ele vai ser necessário fazer uma terapia de reposição de nicotina, provavelmente entrar com medicamento bupropiona se não houver uma contraindicação específica, né? Mas na prática varia muito também, né? Tem pacientes com um nível de nicotina, dependência de nicotina altíssima que conseguem parar de maneira abrupta, que a gente fala, né? De um dia para o outro. Ele decide que a partir daquele dia ele não vai parar, ele vai parar de fumar. Isso é interessante falar, Fabinho, porque existe uma fala que é muito comum de se ouvir, que a pessoa que parar de fumar é uma questão de ter vergonha na cara. Isso é algo que é comumente falado. Isso não é verdade, tá? Somente um número muito pequeno de pessoas consegue parar de fumar sem algum tipo de ajuda de profissionais de saúde. É uma porcentagem muito pequena que consegue parar sem nenhum tipo de ajuda medicamentosa ou cognitiva, comportamental.
Então, isso é algo que a gente não deve falar e também não deve jogar para cima do paciente, né? Porque muitas vezes eles vêm com essa fala, olha, eu não consigo, eu sou fraco por causa disso, né? Isso atrapalha, na verdade, o processo. Então, quem consegue, existem pessoas sim que conseguem parar de fumar, e é fato. Só que realmente é um número pequeno de pessoas que conseguem fazer isso por conta própria, sozinhas, né? Bom, nós estamos entrando na parte final da nossa live. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que falar, e eu queria que você abordasse isso, Paulo, é o tabagista passivo. Qual o risco, a relação do tabagista mesmo e do tabagista passivo que convive dentro da casa com aquela pessoa tabagista, né? A diferença disso e o risco que essa pessoa tem. Ah, sim. Então, assim, o tabagista passivo, ele tem um risco enorme, realmente, de ter todos esses riscos que foram falados até agora, na verdade, né? Então, a gente encontra pessoas aí que durante décadas, 20, 30 anos, sendo fumantes passivos, e o quadro dele é muito parecido com um tabagista mesmo, né? Porque o tabagista muitas vezes não tem esse cuidado de não fumar dentro da sua própria casa, né? Isso também está sendo bastante discutido em alguns países. Existem países que já existem proibições nesse sentido, né? Nossa. Então a política de combate ao tabagismo, ela vem endurecendo, né? Se a gente for pensar que em 2011 começou-se a proibir o fumo em locais fechados. 2019, aqui no município de São Paulo, eu não sei aí em Dourados, foi aprovada uma lei onde não se é proibido fumar em parques e espaços públicos abertos, inclusive. E alguns países discutem, inclusive, esse fumo em ambientes fechados na própria casa do fumante. Por quê? Você está expondo uma população, né, a família do caso do fumante, a um risco considerável, como você disse, com grande impacto no custo do tratamento dessas pessoas, né, de uma série de doenças, não só do câncer. Hoje em dia, o que se arrecada com impostos do cigarro já não paga a conta dos tratamentos das doenças causadas pelo cigarro, no Brasil, por exemplo. Então, por isso que nós temos uma política bem dura, como você bem disse, de proibir propagandas em esportes, né? Antes era comum, né? No futebol, inclusive, tinha, na Fórmula 1. Então, é uma política bem dura nesse aspecto e cada vez tende a ser mais dura. E outro problema, eu acho que um outro problema que também tem que ser abordado, né, é o tráfico de cigarro hoje em dia, né? A gente aqui em Dourados, a gente mora aqui perto da divisa do Paraguai, tem muito cigarro contrabandeado. E esse é um problema. Primeiro porque é um cigarro que não se sabe a qualidade, o que está misturado naquele cigarro e como que ele é fabricado. E segundo, por ele ser mais barato, muitas vezes ele vende mais. E isso gera mais problemas de saúde e maiores complicações aí também, né? Eu acredito que, para a gente estar encerrando aqui, eu acho que a gente tem que deixar as mensagens principais que a gente aborda nessa live. Né? Pensar que as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares e o câncer. Né? E o tabagismo está diretamente relacionado a vários tipos de câncer e a doença cardiovascular. Né? Falando especificamente do câncer de pulmão, nós vimos que é um câncer grave, é um câncer que demora para dar sintoma, difícil diagnóstico e que o quê? Não tem um tratamento tão eficaz e leva à morte, quer dizer, é um câncer de mau prognóstico. Então, se você associar tudo isso, você vai ver que câncer de pulmão não tem muito o que fazer depois que você desenvolveu o câncer de pulmão. Então, a única chance que você tem é evitar os fatores de risco para câncer de pulmão. E como o principal fator de risco disparado é o tabagismo, né, o que você tem que fazer é não fumar e, se você fuma, parar de fumar. Então não tem como falar de câncer de pulmão sem falar muito do tabagismo, da prevenção ao tabagismo, né? E da pessoa não fumar e quem fuma parar de fumar. Então acho que essa é a grande mensagem do dia, a gente falar sobre isso daí, né?
Quer fazer a tua última colocação aí, Paulo, para a gente Quero encerrando? sim, agradecer, foi ótima live e como eu falei da abordagem, né, fazer essa abordagem com quem está assistindo, né? Se você fuma, se você alguma vez já pensou em parar de fumar. Se sim, você pode procurar o sistema público de saúde da sua cidade ou o médico da sua confiança, que ele vai poder te orientar, um médico particular, ele vai poder te orientar e te ajudar, né, nessa decisão. Se a resposta é não, né, eu ainda não estou pronto para isso, para ficar claro que quando você pensar, você deve saber quem procurar, né? E, novamente, tanto o serviço público de saúde quanto o seu médico de confiança. E começar a pensar nessa possibilidade. Eu acho que é essa a mensagem para encerrar essa conversa. Legal. Então, eu queria agradecer demais, né, o meu irmão, né, Paulo. Eu quando estava programando essa live aqui junto com o Pablo, aqui no Artemis, né, e a gente falando dos principais cânceres, né, que existem na comunidade, e aí eu pedi para o Paulo um material, tal. Eu falei, mas peraí, estou pedindo material para ele, é melhor ele participar, né? Ele trabalha tanto com isso. Eu falei, não, vou convidar ele para participar aqui. Então, nós aqui do Artemis Laboratório ficamos muito felizes com a sua participação, né? Trazer essa tua experiência aí de São Paulo, né? Essa tua experiência pessoal com esses grupos de combate ao tabagismo que você trouxe, né? E agradecer muito a sua presença. Eu queria lembrar o pessoal que semana que vem nós vamos falar um pouco sobre câncer de próstata, né? Que é o câncer mais comum em homens, então é um recado mais aos homens aí, mas é importante que todo mundo assista, porque o câncer de próstata é realmente muito comum, apesar de não matar tanto quanto o câncer de pulmão, ele é mais comum até do que o câncer de pulmão. Só para dar um oi aqui, minha filha Isadora falou, oi pai, falando um oi para ela aqui, está assistindo nossa live aí. Então, sobre câncer de próstata. E mês que vem vai ser o mês de março, né, que é o mês da mulher. Nosso nome do laboratório é uma homenagem às mulheres, né, a deusa Artemis. Então, mês que vem nós vamos fazer várias lives sobre os cânceres femininos, né? Nós vamos começar com câncer de colo de útero, câncer de mama, e nós vamos focar muito na saúde da mulher no mês que vem. Então, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local aqui, nós vamos estar falando sobre câncer de próstata e depois sobre câncer de colo de útero, certo? Quer despedir aí, Paulinho? Legal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa do Laboratório Artemis. Parabéns mesmo, muito bom. Então tá. Muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado pela presença e que a gente possa ter colaborado um pouco com conhecimento para vocês. Lembrando que essa nossa live vai ser gravada, está disponível no YouTube, vai estar disponível aqui no Instagram. E quem quiser, todas as outras lives também estão disponíveis, tá? Agradecer então a presença de todos, dar uma boa noite e até semana que vem. Obrigado, Paulo, obrigado a todos. Valeu, obrigado, doutor. Tchau, tchau.